Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Dado Talks. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês algumas novidades do setor de tecnologia em saúde. Vamos lá! A Microsoft apresentou o Dragon Copilot, um assistente de voz com inteligência artificial voltado para profissionais da área de saúde. Então, ele une o reconhecimento de voz com a escuta ambiente inteligente e tudo isso roda com grande segurança na nuvem da Microsoft para o setor de saúde. A proposta é melhorar os fluxos de trabalho clínico, automatizar tarefas repetitivas e muito mais. Além disso, o Dragon Copilot ele integra com o Microsoft Fabric, que agora permite armazenar as transcrições dos atendimentos no OneLake e conectá-las aos dados clínicos já existentes, gerando insights mais profundos para alimentar o setor e apoiar as decisões médicas com mais precisão. Uma outra grande novidade é uma movimentação de peso. A Databricks firmou um acordo de 100 milhões de dólares com o Anthropic, uma das principais empresas do mundo em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial responsável. Então, com essa parceria, cada vez mais empresas poderão criar agentes de IA personalizados dentro da plataforma. No setor de saúde, é um grande ganho. Com esse panorama em mente, é o momento perfeito para a gente receber a nossa convidada de hoje, Rosane Ricciardi, que vai trazer para a gente cada vez mais insights e mais pontos sobre esse cenário em transformação. Bom, Rosane, seja bem-vinda. A gente tem um grande prazer de te receber aqui. Tenho certeza que o pessoal está ansioso aí para ouvir do teu conhecimento, da tua experiência. E conta para a gente aí quem é a Rosane e como que foi essa tua trajetória em dados até chegar na área de saúde. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu adoro esse evento, adoro gravar podcast, adoro compartilhar informação. Um grande prazer estar aqui com vocês, duas mulheres, né? Duas mulheres Verdade. Trabalhando na área de dados. Eu fico bastante feliz porque é muito raro a gente ter isso, né? Somos poucas, mas somos fortes, né? Verdade. Bom, meu nome é Rosane, sou mineira, trabalho com dados há 30 anos, desde que eu fui estagiária, há muitos anos na área de telecom. E desde então eu nunca saí, eu sempre trabalhei, por coincidência da vida, nessas áreas, em várias indústrias, em várias. Comecei com a área de telecom, trabalhei em bancos, e há 4 anos eu decidi fazer uma movimentação de carreira, não na área de dados, mas de setor. Assim, eu trabalhei muitos anos na área de manufatura e varejo, e decidi focar na área de saúde mais por propósito mesmo. Achei que eu poderia contribuir bastante se eu conseguisse trazer todas as experiências que eu tive nos outros setores para a área de saúde, que no Brasil ela anda um pouco mais atrasada que os outros setores. Então essa é a minha trajetória longa de 30 anos em poucas palavras. Legal. Hoje a gente está aqui também com o grande apoio da Érica Andrade, que faz parte do nosso time também. Érica, se apresenta também, conta um pouquinho aí da tua história. Tá bom. Prazer, meu nome é Érica, trabalho com dados e uma história até bem parecida com a da Rosane, não sabia da sua história toda, mas eu trabalho com dados desde o meu estágio. Iniciei a faculdade em 2007, a segunda faculdade em 2007, porque me falaram assim, Érica, eu acho que você se dá bem com esse negócio de tecnologia. Eu achava que era só trocar mouse, essas coisas, eu não sabia. Porque eu já consertava o sistema da empresa que eu trabalhava, e mexia no Access e não sabia que era esse mundo. Mas eu entrei na faculdade e na minha primeira disciplina de SQL eu me apaixonei. E aí eu falei, é isso que eu quero, e aí quando a gente joga para o universo que o que a gente quer, vem. No meu primeiro estágio foi na área de dados, meu primeiro SQL, e nunca tive dúvidas, eu nunca quis ir para outra área na tecnologia. Trabalhei também nesses quase 20 anos aí em várias indústrias, né? Mas a maioria do tempo eu trabalhei muito com o setor jurídico, muito com escritório jurídico e com setor jurídico dentro de empresas, né? Corporativas, mas fiquei muito tempo no seguro, né? Fiquei muito tempo na área de seguros, seguradoras de seguros. Nunca tinha ficado tanto tempo em consultoria, agora eu estou na Dodoteca aí já há quase 4 anos. O legal de estar numa consultoria, eu tinha um receio de estar em consultoria e ficar trocando muito de clientes e projetos e ficar meio perdida. Porque eu gosto de abraçar, de vestir a camisa, né? Você sabe, eu gosto de vestir a camisa do cliente que eu tô
Então, eu ficava com esse medo. Mas o legal da consultoria é a gente conhecer novas áreas. E atualmente eu estou trabalhando num cliente na área de saúde e é bem legal ter essa oportunidade, essa experiência. É isso, acho que também resumido. Legal. Muito legal a gente estar conversando e ouvir a história de vocês, porque o objetivo do podcast é a gente compartilhar conhecimento e a gente criar a identificação com quem está ouvindo e assistindo com a parte de carreira e de formação profissional e de que de alguma forma a gente consiga gerar insights para as pessoas, né? E aí, coincidentemente, a gente trouxe aí 2 histórias de pessoas que desde o início da carreira estão aí se desenvolvendo, adquirindo conhecimento e crescendo. Muito bacana. Bom, Rosane, onde que você enxerga aí nos últimos anos os principais avanços da área de dados em saúde? Bom, como eu comentei anteriormente, né, a área de saúde, ela faz uns 2 anos, acho que desde a pandemia, ela teve que se acelerar em muitos setores, principalmente na área da telemedicina, né? Onde na época da Covid a gente precisou de ter esses teleatendimentos devido aos afastamentos e tudo mais. E desde então, o setor percebeu que ele deveria se investir principalmente na infraestrutura de todos os sistemas desse universo, né? Eu acho que a gente está no início da jornada. Uhum. O setor de saúde do Brasil ainda tem muitos desafios, principalmente na área de dados. Por quê? Porque a gente tem uma falta de padrão aqui no Brasil enorme que nos impede de interoperar. O que é isso, interoperar? É igual a gente faz em banco, né? Depois que a gente teve o Open Finance, a gente criou padrões que todos os bancos conseguem interoperar dados, os nossos dados entre eles, a gente consegue fazer hoje um Pix em segundos, né? Então, eu acho que teve avanços, mas ainda temos muito o que fazer. Ainda é uma jornada ainda que eu imagino que estamos chegando no meio do caminho ainda. Uhum. Tem muito trabalho ainda. Legal. E aí me trouxe até um questionamento, não sei se a Erika já consegue responder isso, você está há pouco tempo na área de saúde, que era perguntar quais os gargalos que vocês sentem no dia a dia. E aí, como você já teve experiência em outro, você sente diferença aí? O que é, o que num setor de seguradora já está estruturado, em que saúde ainda está caminhando, ou se a Rosane puder contribuir com esses principais gargalos? Ainda está... Bom, eu acho que o gargalo que a gente tem hoje em dados, alguns já são superados. Primeiro, a volumetria, né? Uhum. Eu trabalhei em diferentes indústrias e a maior até então era telecom, né? Telecom tinha aquela quantidade de chamadas enormes, o que a gente chamava CDRs, né? Que era realmente muito desafiador na época, sem tecnologias de Big Data, trabalhar com aquela volumetria, a gente dava um jeito e saía do outro lado. Quando eu vim para a saúde, eu fiquei surpreendida, eu falei, nossa, agora eu entendo realmente o que é uma grande volumetria. Mas foi superado pelas tecnologias que a gente tem hoje, né? Você tem, né, todas as tecnologias de Hadoop, Spark, os Delta Lakes, tudo que tem surgido todos os dias aí que nos permite ter ferramental, né? Ter processamento, hoje a gente falando de processamento quântico, né? Então, acho que isso era um gargalo que foi superado. O que a gente precisa agora superar é a qualidade do dado. Hoje, o problema maior assim, na saúde é a qualidade dessa captura desse dado que vem há anos sendo desafiado pelo fato de que, quando você chega, por exemplo, no hospital, o foco principal é atender o paciente e não ficar pegando a ficha toda desse paciente. Uhum. Outro gargalo, como você não interopera, você não tem um histórico daquele paciente todo naquele atendimento, né? E isso pode impactar muito no uso de inteligência artificial, porque se você não tem uma qualidade de dados boa, como que você vai usufruir de tudo que a IA pode nos proporcionar nesse momento? Sim. Então, hoje, um dos maiores gargalos que a gente tem trabalhado exaustivamente em como a gente implanta a governança de dados, como a gente melhora processos, como a gente melhora essa captura. E aí é um mundo infinito de como você melhora, né? Você citou no início aí agentes de inteligência artificial, copilots e tudo que a gente pode fazer de automação, de RPAs.
que podem ajudar e contribuir nesses processos de criação, de captura dessas informações. Mas hoje ainda é um dos maiores gargalos. Ajuda, mas também depende muito do humano, né? Exatamente. E aí é o que você falou, o foco, né, do atendimento hospitalar e tal, ele é o paciente. Mas se não houverem processos estabelecidos ali, ou até a conscientização mesmo de quem vai, do atendente que vai fazer o primeiro atendimento, ou do próprio médico que vai te atender, você vai falar, eu tô com dor de cabeça, ele vai lançar dor de cabeça. Mas quando fez os exames, ele viu outra coisa. Se ele não voltar, né, e lançar, depois no final você não consegue ter uma análise real do que aconteceu. E aí a gente fala aqui, né, de dados de saúde, desse crescimento exponencial aí por causa do avanço tecnológico na Covid, né, que a gente teve que, em todas as áreas, a gente teve que ter um avanço muito rápido, né, escolar e tal, mas a medicina, ela teve um avanço e alguns lugares retrocedeu, porque, acha que não precisa mais, mas na medicina não pode mais retroceder, né? Não tem mais esse espaço de, não, agora eu vou voltar a atender com ficha. Né? Não tem uma ida sem volta, ainda bem, né? Volta. E ainda muitos médicos antigos, eu acho que esse também seja um grande desafio aí de conseguir que os dados sejam imputados de maneira correta. O que eu acho que recebe um exame radiológico que já joga os dados ali automaticamente no sistema, acho que ok, né? Se ele estiver bem programado, mas o que depende da interação humana, acho que ainda é muito desafiador, né? E aí eu acho que aquele ponto que você trouxe de notícia aí, de você conseguir transcrever voz, ele vai ajudar muito nesse quesito da ficha. Eu fui no médico e, curiosamente, ele estava usando uma ficha e eu perguntei para ele, por que você ainda usa isso? Ele falou assim, porque eu quero conversar com o paciente, eu não quero ficar perdendo tempo de ficar digitando. Né? E aí os médicos novos, você sabe que eles ficam assim, todo mundo reclama, nossa, ele nem olhou na minha cara. Então olha o tanto que essa empatia que vem da medicina tradicional, ela é importante, ela é acolhedora. Então acho que essas tecnologias, elas ajudam você não perder esse acolhimento que você tem que ter do seu paciente. Então tem médico que opta, eu prefiro acolher, mas vou ficar um pouco mais atrasado na tecnologia, mas pelo menos eu vou conseguir ter um atendimento melhor. E os outros que já nasceram nesse mundo digital, né, ficam ali o tempo inteiro digitando, porque às vezes trabalham em locais que até é um procedimento mais obrigatório e tal, e perde essa possibilidade de ter essa empatia, né? Então, acho que a gente ainda está na transição, né? Eu acho que a gente vai ter períodos ainda aí de experimentar coisas, de ajustar a rota, né? Para não ser nem tão digital ali, nem tão analógico, né? A gente conseguir converter essas duas frentes. Imagino que isso deve entrar também até como uma questão na hora de formação desses novos profissionais, né? Exatamente. De achar o caminho do meio entre a tecnologia e a empatia, e o acolhimento, e o humano. Exatamente. E aí a gente indo aí por esse caminho de acolhimento, já que surgiu, tem algum case significativo aí, um exemplo que você vê que o uso dos dados fez diferença concreta na vida dos pacientes? Você possa compartilhar? A gente tem, assim, tanto na literatura, assim, quanto o que a gente tem visto o mercado trabalhar, tem diferentes cases que são fantásticos, assim. Eu vi um case quando eu comecei a trabalhar na saúde de Oxford, que eles estavam treinando modelos que simulavam os exames com contraste. Aquele exame de contraste ele é horroroso, né? Tem muita gente que tem alergia, não consegue ter. E a inteligência artificial estava conseguindo ter, inclusive, até melhores diagnósticos do que aquele com contraste. Então, esse realmente eu acho que é muito disruptivo, assim, né? Sim. E eles estavam fazendo parcerias com diversas universidades, inclusive brasileiras, na época eu entrei em contato com isso. Na vida prática também, a gente tem muito case que impacta direta e indiretamente, né? Toda vez que você consegue, por exemplo, fazer algum processo que você impede uma fraude no sistema de saúde, é ótimo para todo mundo. Por quê? Porque você evita que tenha um custo maior para até quem paga desse plano de saúde e tal. Então, a gente, na área de dados de TI, tem muito a contribuir com esse setor assim, de fraudes, abusos, desperdícios, erros.
que eu acho que sanitiza todo o sistema de saúde, a área de dados e de inteligência artificial, hoje eu acho que é ponto central. Cases também que são famosos, né, de diagnóstico de câncer. Você vê, há 30 anos atrás, né, quando eu estava fazendo faculdade, a gente participou de uma pesquisa, na época, de tentar identificar tumor de câncer. Era tão assim primário, a gente ficava tentando ler pixel, era uma coisa que não saiu em nada, mas olha, a ideia surgiu há 30 anos atrás e que agora ela já é uma realidade. Né? Você consegue ter diagnósticos aí super precoces com o treinamento desses modelos. Então, os cases são infinitos. Exatamente, mapeamentos genéticos. Então, assim, existem cases infinitos, assim. Desde esses assistenciais, né, que você tem a inteligência como agentes, né, te ajudando, como modelos, assim, em todos os setores, né? Tanto nos administrativos, nos de back-office, nos assistenciais, nas leituras de laudo, né? Você conseguir ler, estruturar esses laudos e criar jornadas de cuidado, né? É incrível, mas muitos pacientes fazem exame, não vão buscar o resultado. A gente acha que não, né? Mas eu aposto que vocês já fizeram isso alguma vez na vida, né? De fazer um exame e não ir lá buscar um resultado. E às vezes tem algum problema, né? Então hoje você consegue ter inteligência artificial também ajudando a alertar, olha, você não veio buscar um resultado, vem, que aconteceu alguma coisa. Sim. E que humanamente seria impossível você ler aquela volumetria de laudos. E a maioria você consegue até ver digitalmente. Exatamente. Né? Ali já enviar direto para o médico, já vai do laboratório direto para o seu médico. Então eu acredito que saúde é um dos lugares em que dados faz a diferença. Não é pode fazer, não, já faz a diferença. Pode fazer mais, né? Pode fazer mais. E quais as métricas que são utilizadas para medir esse sucesso do uso dos dados? Depende da área, né? Tipo, se você está em fraude, você vai conseguir ver a quantidade de coisa que você evitou, de gasto, de desperdício e tudo mais. Se você está numa área assistencial, por exemplo, hoje a gente tem sistemas, né, de command center que monitoram tudo que está acontecendo no hospital, então você consegue ver a quantidade de atendimentos, taxas de conversão. A gente vê até painéis, né, nos próprios hospitais. Então, assim, as métricas são muito relacionadas a cada processo, né? Não tem uma métrica única, né? Sim. São relacionados aos processos que a gente está trabalhando, né? Você vai, por exemplo, uma área de compras hospitalar, que é super complexa, você tem medicamentos que perdem, né? Que têm validade, que são caríssimos. Então, você tem que ter um controle tanto da compra como da logística. Então, quer dizer, você medir perda ali é interessante, ou falta de produto também, né? O hospital, quando eu entrei lá, eu conversando na época com a área de suprimentos, tem material que não pode faltar. Nunca, não pode faltar nunca. Então, tem que ter um estoque planejado. Eu tinha trabalhado muito, coincidentemente, na indústria, com processos de previsão de demanda, de distribuição logística. Eu falei, nossa, olha o quanto que o setor da saúde pode pegar as melhores práticas que já vêm do setor de logística e de manufatura e aplicar aqui. Então, acho que a saúde ela é tão complexa que ela pode usar processos que estão super assim, solidificados em outras indústrias e usar isso já no ponto de maturidade que está, né? Que já foi desenvolvido em outras, né? Então, sobre métricas várias. Resumindo. E é um desafio a integração de dados, vocês já falaram, né? Você já falou que é um desafio a integração dos dados que a gente ainda está iniciando, mas entre o SUS e o setor privado, ou isso já acontece? Então, ano passado teve um movimento muito interessante do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, eu acho que foi mais ou menos em junho, que eles lançaram o prontuário eletrônico, unificado. Isso é um divisor de águas. Até então, o próprio governo, nem nas unidades do SUS, a gente conseguia ter um prontuário eletrônico. Isso acredito que ainda deve estar em implantação. Eu sei que em São Paulo foi um dos pilotos e já usufrui muito dessa integração. Isso faz com que a gente consiga agora também conectar com a saúde suplementar e conseguir criar uma jornada única desse paciente.
Mas, como eu falei anteriormente, a interoperabilidade não é ainda uma realidade. Porque quando a gente pensa em interoperabilidade, a gente sempre tem que pensar em 3 pilares. Primeiro, interoperabilidade técnica, que é você ter um padrão de trafegar um dado de um lado para o outro. Uhum. Isso já existe um padrão consolidado no mundo, que a gente chama que é o padrão FHIR, criado pela HL7 e super difundido no mundo, né? E aí, então, tecnicamente, é como se a gente já tivesse definido quais são os canos, né? Que a gente quer passar aquele dado ali. Existe, depois, uma interoperabilidade que a gente chama que é a semântica. A semântica ela é muito complexa. Por quê? Porque cada tipo de dado pode ter um padrão. Uhum. Né? Por exemplo, a gente tem padrão CID para as doenças, LOINC para exames, SNOMED e por aí afora. São vários e vários e vários padrões. TIS-TUS entre operadoras, né? Que você tem os dados de operadora, que é um padrão do Brasil, que faz com que a gente consiga interoperar e tal. Então, essa semântica ela é uma dificuldade ainda hoje no Brasil de adoção desses padrões. Não são todos os padrões que estão traduzidos para o português, tem muitos grupos aí realmente se organizando para conseguir fazer essa tradução, para a gente conseguir adotar e conseguir interoperar semanticamente, porque não adianta nada eu conseguir te mandar uma informação que no final você não consiga consolidar. Sim. A gente teve essa dificuldade no início, na época do Covid, e demoramos um pouco para conseguir trafegar os dados de quantidade de gente diagnosticada com Covid. Precisava Foi informar, um dos primeiros né, cases que a gente usou a FHIR e conseguiu trafegar um resultado, né, de um diagnóstico usando realmente um conceito redondinho de interoperabilidade, onde todo mundo conseguiu interoperar. Então, é um dos primeiros cases do Brasil de saúde que a gente consegue trafegar. E o terceiro pilar, né, a gente já falou do técnico, do semântico, são processos. O que acontece? As organizações elas têm que tratar da interoperabilidade organizacional e processos. Isso causa uma mudança dentro da organização também. Então, muita gente fala assim, não, eu comprar um software que já tem implantado FHIR, já vou conseguir interoperar. Não necessariamente, porque a gente tem essas 3 dificuldades. Então, para a gente conseguir conversar com o SUS, a gente também tem que estar organizado dessa forma. Entendi. E aí eu só acho, é uma opinião pessoal minha, que as empresas de saúde, em geral, só vão realmente conseguir fazer isso quando vier do governo uma obrigatoriedade igual foi em banco. Quando a gente falou, ó, todo mundo tem que seguir um padrão, Open Finance e tal, e eles já se fala aqui muito no Brasil, do Open Health, que eu acho que vai ser uma revolução nossa, assim, no mercado, no setor, no custo de toda a operação, na entrega do cuidado, no acesso. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente sempre vai ter jornadas truncadas. Sim. Né? Exatamente, porque você constrói uma ponte que não chega a nenhum lugar, tem uma estrada que depois eu pego, não tem ponte para passar para o outro lado, todas essas coisas ainda sendo realmente desafiadoras, né? Então, estamos no caminho. Já teve o primeiro passo, mas isso ainda não é uma realidade de você ter realmente essa conexão fluida, né? Ela acontece, né? Mas ela não é fluida da forma que pode ser, né? Ou que deveria ser. Eu estava até... Aconteceu um caso curioso. Eu mudei de plano recentemente de saúde e aí veio o retorno do plano de saúde assim para mim, dizendo que eu ia ter que ter uma carência, acho que por 2 anos, porque há 10 anos atrás eu tinha cortado um dedo que rompeu um tendão aqui, mas o médico acho que lançou como quebra. E aí ficou lá como uma carência, só que foi uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Eu falei, gente, como eles têm lá do meu dedinho. Em contrapartida, minha filha, que está no mesmo plano que eu, que ficou numa UTI pediátrica por problema respiratório muito mais recente, não acusou nada. Não sei se é por conta de uma questão, né, de saúde, a criança não pode ter essa carência negada, mas achei muito curioso eu ter recebido uma recusa por conta do meu dedinho, que foi uma coisa assim super boba. Eu usei um negócio ali dias e veio. Em 2015 você, não sei o quê, o dedo fratura. Falei, então assim, a gente ainda não
tem essa integração, mas ainda tem coisas, né, que para o paciente, para o usuário normal aí do dia a dia, surpreende, que a gente fala como é que sabem disso, né? Porque eu São acho os que dados sendo o dado, trafegados. ele já era, não na totalidade que é hoje, mas ele já era imputado de alguma forma. Ele só não era analisado, Sim. ele só não era utilizado, né, de Uhum. uma forma mais abrangente. Aí eu acho que agora os planos de saúde, opa, peraí, eu tenho esses dados, eu posso Deixa eu analisar consultar isso para poder reduzir aí o pessoal que está saindo, ou até fraude mesmo, né? Ou para a isso que é entrega do interessante. cuidado, né? Esse dado do paciente ele é importante para, inclusive, fazer um tratamento melhor, Exato. ter um acompanhamento melhor, né? Conseguir levar, por exemplo, pessoas crônicas para a linha de cuidado, né? Para ele realmente não virar um paciente complexo, que a gente fala, né? Porque todas essas doenças crônicas, se elas são tratadas, você não chega nunca a ficar grave, né? Agora, se você não faz aquele tratamento contínuo, aí realmente você pode ter problemas graves. E fica graves, sempre na mão, né, do histórico do paciente, né? Então, cada médico novo que a gente vai, a gente conta Tanto é que eu o nosso histórico. Dias, então, vai pela minha interpretação. Exato. Tanto é que eu vi esses dias eu sempre fico olhando as startups que estão surgindo na saúde e me chamou a atenção uma que realmente era para ajudar as pessoas que são crônicas a não pararem o tratamento. Porque é do ser humano, né? Fiquei boa, não vou tomar mais um remédio. Olha só. Esqueci de tomar o remédio da pressão. Não fui fazer isso, não tomei água porque e tal. Eu achei assim, falei, gente, é um nicho que realmente estava ali achando que, tipo assim, tem o médico que faz o tratamento, fica na mão do paciente, cuidar dele mesmo, mas a gente sabe que o ser humano tem as suas dificuldades, né? Isso. E aí agora surge uma startup preocupada com essa conexão e querendo estar nesse lugar. Eu achei fantástico isso, né? Tem muita startup surgindo com essa coisa da continuidade do cuidado. Para TEA também, né? Para autista também, para você conseguir fazer jornadas para os autistas, para eles conseguirem evoluir, ficarem tranquilos e conseguirem também adotar treinamentos. Eu vi uma outra super interessante também para o alcoolismo, de você ter muitos alcoólatras não procuram a AA ou por vergonha ou etc. tal, e eles terem esse atendimento online, esse acolhimento, com você poder apertar um botão no celular e ter aquele SOS de toda aquela jornada do alcoólatra. Procurar um psicólogo antigamente, exatamente. Se você falava que você ia fazer terapia ou procurar um psicólogo, você estava testando que você era doido. Né? E aí eu acho que essa abertura aí de ter uma coisa mais online, tem gente que gosta de falar e é legal falar, porque aí você, né, inspira outras pessoas, mas tem gente que não gosta. E não vou procurar um psicólogo, você não vai achar que eu tô... Lembrei de uma agora também que eu achei fantástica, uma vez que eu fui também num fórum, uma startup que a mãe do dono dessa startup, né, do fundador, ela teve câncer e ela passava muito mal com a alimentação. E sempre quando buscava uma forma, dicas, etc., ficavam de dicas truncadas no próprio lugar que ela fazia a quimioterapia. Eu não come isso, porque você vai passar mal, eu já comi, agora eu como isso, me melhor. Aí ele criou uma startup realmente para auxiliar, na época do tratamento, das químicas, etc., a parte nutricional. Olha que legal. Assim. Então eu falo, tecnologia hoje ela é para cobrir esses buracos, assim, né? Sim. Acho muito bacana. Se hoje você pudesse, já que você está falando aí de iniciativa, Josiane, se você pudesse acelerar um projeto de dados ou um projeto voltado para a área de saúde, que você acha que é o prioritário, qual seria aqui no Brasil? Eu acho que eu aceleraria essa questão da interoperabilidade, que ela vem com a super complexidade que exige, porque ela vai ter que ter governança, vai ter que ter melhoria de processos, da qualidade desse dado, mas eu acho que ela é o divisor de águas. Ela aceleraria Exatamente. outras coisas junto. E a interoperabilidade, ela te permite conectar com toda essa inovação aberta que está aí. É como se eu tivesse pronta com as tomadas todas e plugasse todo esse ecossistema num bem único ali, né? Então, eu aceleraria com certeza a interoperabilidade, que não é só de dados, mas ela permite com que esse dado flua, né? Flua e atinja diferentes objetivos. Eu acho que tem que ser por aí. E hoje o desafio para isso acontecer é um desafio mais técnico ou regulamentar? Eu acho que
tudo, tá? Porque eu acho que o regulamentar, ele acelera a jornada dos investimentos, porque toda essa interoperabilidade, ela depende de investimentos altos. Né? Às vezes você vai ter que trocar sistemas, você vai ter que reajustar processos e etc. Então, eu acho que você regular, você dá o primeiro passo. E aí depois vem todos os programas, cronogramas de ajuste, né? Então, eu acho que a dificuldade principal agora está em como que você cria uma regulamentação que seja também factível num país continental como o nosso. É fácil você pegar países europeus que são minúsculos, menores do que o Estado, né, brasileiro, e criar uma regulamentação, dar um prazo e mudar tudo isso de uma hora para outra. Aqui a jornada, ela é muito complexa, né? Inclusive porque a gente tem uma concentração de médicos, etc., muito concentrada na região sudeste, sul, etc. A gente tem uma carência de médicos espalhados por aí, né? No Brasil, no Nordeste, na Amazônia e tudo mais. Então, a gente ainda também tem esse desafio, por sermos continentais, de como que você realmente leva acesso a tudo isso. Então, interoperar para um lugar que também você não tem ali o principal, que é o acesso à saúde, é complexo. Então, acho que o Brasil não fez isso ainda porque tem outras prioridades na frente. Né? Que é gerar o acesso à saúde para todo mundo, né? Gerar acesso. Que a gente está até experimentando outras formas, né? A telemedicina, ela vem para isso, né? Você consegue, através da telemedicina, dar acesso para lugares que não tem um médico ali, mas você consegue ter o atendimento, né? Então, eu acho que é por prioridade mesmo que isso não aconteceu, não por falta de importância, na verdade. Sim, né? Entendi. Bom, mas tomara que chegue logo. Ai, que é de paralelo, né? Que aí já o que ela falou, tem outras prioridades, tem lugares que ainda não têm um acesso unificado à tecnologia. Para chegar à telemedicina, não tem internet, quanto mais né? não tem internet. No Brasil como é que vai regulamentar? Então, exatamente. Não. Daí, Rosane, um conselho para quem é da área de tecnologia e quer nichar para a área de saúde. Existe algum comportamento que diferencia o profissional que atua de tecnologia que atua com saúde? Ou formação? Qual o diferencial? Bom, eu vou falar como eu fiz, né? Eu já fiz isso ou em outras, assim, em outra época eu fiz a mesma coisa e se eu mudar um dia de setor eu vou fazer a mesma coisa. Sempre quando você entra num domínio novo, você tem que aprender sobre aquele domínio, né? Então, quando eu entrei na saúde, a primeira coisa que eu fiz, procurei uma pós e fui fazer uma pós dentro do Einstein. Gestão estratégica de valor em saúde. Por quê? Porque eu estou nessa posição. Né? Então, para mim, era importante eu entender como funcionava, o que era a saúde suplementar, o que era o SUS, como que surgiu, quais eram os agentes desse setor de saúde. Eu fui entender que tem um paciente que é atendido por um hospital e clínicas, mas a maioria de quem compra o convênio é a empresa que ele trabalha, então, ou seja, quem usa não é quem compra, quem fornece não na verdade, quem provê o serviço, que é a operadora de saúde. Então, olha como é complexo, né? A operadora de saúde vende planos para uma empresa que dá para o seu funcionário que usa esse plano né, nos prestadores de saúde ali. É complexo. Então, eu tive que entender disso. Então, o conselho que eu dou, vai entender sobre o setor de saúde. Porque você vai conseguir chegar com um olhar aberto das experiências prévias que você teve de procurar oportunidades dentro daquele ecossistema de saúde. Você vai ver sistemas ali que são muito comuns, né? Todas as áreas têm contas a pagar e receber. Todas as áreas têm recursos humanos. Todas as áreas têm contabilidade, têm suprimentos, têm análises de risco. Então, você vem com toda a sua bagagem, mas você sabendo como funciona o sistema de saúde, você consegue colocar todo aquele seu conhecimento e realmente adicionar valor. Então, a gente nunca chega zerado. Mas eu acho que você ter a curiosidade de entender o setor é essencial. O que eu vejo que não é muito comum, tá? Tem muita gente que chega e quer fazer só seu pedacinho. Então você fica tão limitado, você perde tanta oportunidade de poder realmente contribuir com o setor, entendeu? Que eu acho uma pena. Acho realmente uma pena. A pessoa chega lá, ele faz aquele quadradinho, ó, faz a tela tal, faz um relatório tal. Não quer saber para que é, quem que vai ser usado. Aí não tem curiosidade de perguntar
por que que é aquele? Porque às vezes você já fez relatórios tão maneiros em outros lugares que você pudesse sugerir, às vezes, um layout. Nossa, por que que você não faz assim? Eu acho que fica melhor se você quiser responder essa pergunta desse Quem jeito, é que desse vai jeito. ver, né? Então, Quem o é que vai conselho que eu dou visualizar? O dado É. que está vindo, né? Você Sim. esse aqui não está legal. Não está né? Vou sugerir legal, um. exatamente. Você tá, né, que você está começando agora, você está vendo isso, né? O tanto que a Pra tua mim é bem bagagem novo. ela contribui, mas o tanto que também tentar Tem que entender buscar. daqueles processos ali, ele é um diferencial. Então, o conselho que eu dou é entenda do setor. Uhum. Se você vai para um hospital, entenda de uma operação hospitalar. Se você vai para uma clínica, entenda que uma clínica é uma operação menor. Se você vai para uma operadora de saúde, o que acontece numa operadora de saúde, quais são os desafios. Tem essa curiosidade, né? Para você fazer realmente parte daquele ecossistema e não só uma pecinha que fica ali, né, crachá ali, né? Uhum. E contribuir sempre, né? É sempre não ter vergonha de trazer suas ideias de outros setores, porque com certeza ela vai poder ser aplicada Sim. e aproveitada ali, né? Eu acho que isso é o conselho. Mas para dar essas ideias precisa conhecer todo o contexto. Conhecer o né? contexto. Legal. Bom, antes da gente continuar, eu quero fazer um convite especial aqui no nosso podcast. A Dadoteca ela vai estar presente no Web Summit Rio 2025, inclusive é um evento aí gigante da parte de tecnologia, mundial, une os grandes players do mundo na área de tecnologia. E tem muita inovação, tendências, e a gente vai ocupar um espaço super bacana no segundo pavilhão com muitas novidades. Então a gente quer deixar o convite para todo mundo ir lá assistir não, né? Encontrar a gente, visitar, bater um papo, trocar ideia, que vai ser muito interessante, vale a pena estar lá. Bom, e esse ano o tema que a gente vai falar e vai estar presente no nosso stand é Invista em IA cuidando dos dados, porque não dá para falar de inteligência artificial sem falar de governança, né? E na área de saúde principalmente, né? A gente está ali lidando com a vida das pessoas, né? Então, imagino que o cuidado até com as informações que são lidadas deva ser muito maior, né? Bom, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente. Um papo tão bom. Pena. Passa rápido. Passa rápido. E queria fazer um ping-pong aí. Tem um erro comum, Rosane, que você vê aí no uso dos dados na área de saúde? Eu acho que tem vários, na verdade, né? O dado de saúde, se ele não for contextualizado, você pode ter inferências erradas, né? Você, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma falta de padrão, né? Você pega o dado de um laboratório que usa uma referência, pega o dado de outro laboratório que usa outra referência. Aí, às vezes, você vai comparar as duas coisas. Então, às vezes, você pode estar comparando resultados diferentes. Eu acho que também fazer isso, você pegar um dado isolado, você, enquanto pessoa física que não entende do assunto, vai lá no Dr. Google, que todo mundo faz, esse erro às vezes. E tenta, né, pegar e ter um resultado, às vezes um diagnóstico que vai ser enviesado e você fica super preocupado, né? E outras coisas que a gente faz também que eu acho que são prejudiciais é você realmente não cuidar dessa qualidade do dado, né? Então, um erro comum é quando você for dar um dado para o setor de saúde, fale corretamente o que você tem, entendeu? Não esconda as coisas, porque isso pode te atrapalhar também no próprio diagnóstico seu, né? Então, eu estou falando da parte do erro comum do pessoa física, né? Sim. Agora, do jurídico, a gente está tentando não cometer erros, né? Implantando processos de governança sérios, processos de qualidade de dados, de melhoria de processo, para que a gente realmente consiga ter uma qualidade de dados que possa ser usada em benefício aos beneficiários e pacientes, né? Acho que todo o setor de saúde tem se preocupado muito com isso. Para a gente realmente não errar, porque errar em saúde não é igual errar em outros setores, né? Então a gente realmente não pode... Impacta também estudos científicos, né? Exatamente, pesquisas enviesadas, né? Não sei se vocês lembram daquela vez daquela mulher que fazia exame com uma gota de sangue, a gente virou até série de Netflix, né? Foi ver fake aquela coisa, né? Então realmente o dado enviesado ele te causa danos ali, assim, eu acho que graves, né? Sim. E um case que você sempre se lembra com orgulho?
Ah, isso é difícil, né? De 30 anos tem tantos cases, né? Eu acho que foram dos cases de diferentes setores, né? Eu lembro dos meus primeiros cases fazendo data mining na época que a gente começava em telecom fazer coisas fantásticas de, de tentar descobrir relações e relações entre o uso da telefonia fixa com o celular. E depois disso eu trabalhei muitos anos em manufatura, onde a gente fazia cases e hoje chama ESG, né? Mas de economia de energia com machine learning, a toda a parte de logística, que também fantástico, tanto que a gente fazia coisas assim que você falava, nossa, incrível. E eu tenho um case muito engraçado, que foi um case do meu, na verdade, do meu MBA, que era na época que foi permitido fazer propaganda eleitoral na internet, né? E aí eu fiz um estudo que eu pegava os tweets assim na época e plotava aquilo em grafo e tentava entender como é que estava construída a narrativa política naquela época. E eu fiz na verdade, uma parceria com uma agência, porque era meio meu estágio, assim, né, meu trabalho, e a gente alimentava um comitê de campanha do candidato na época, e aí eu comecei a ver o tanto que aquilo era poderoso. E ninguém estava tendo esse olhar na época de pegar e ver como que era a narrativa toda que estava acontecendo na nuvem, assim, com grafos. Então, eu imagino, em 2010, super poderoso uso de grafos, super poderoso uso dessa inteligência toda. E aí eu tenho orgulho disso por ter entendido nessa época que realmente, se você não usasse essas tecnologias, você não chegaria na frente. Na época, nenhum comitê de campanha estava usando. Eles ainda estavam usando a forma tradicional e realmente perderam oportunidades de entender o que a população queria, você conseguir fazer pautas ali que realmente entregasse valor para aquela comunidade. Legal, legal. E através do que estava sendo conversado naquelas redes sociais, a gente conseguia extrair nuvens de palavras, conseguia ver quem que eram os influenciadores, conseguia ver erros também da própria campanha, né? De você estar conversando, a gente falava doutrinar doutrinados, né? Você ficava só retweetando coisas para aquela população ali e não realmente influenciava quem se poderia, né? Claro que depois disso vieram até o uso disso para o mal, né? O Cambridge Analytics e tal, né? Mas na época a gente queria fazer o bem. Então esse é um case de orgulho meu, porque foi um case onde eu aprendi o valor dessas coisas, né? E consegui aplicar isso nos setores todos aí que eu trabalhei na vida, depois a partir de então, né? Legal. E ganhei 10 no trabalho, isso foi melhor. Tem algum, Érica, que você lembra? Eu também não me lembro de nenhum específico, assim, até que tenha contribuído aí com a sociedade, não. Assim, trabalhei em muitos... Hoje ela vai falando assim, eu vou lembrando de algumas situações, né? Eu lembro que na faculdade não foi meu trabalho de conclusão final, mas a gente fez um trabalho que tinha que pensar, né, pensar num sistema que ajudasse a população, mas a gente não desenvolveu. Mas era a ideia, né? Fazer protótipo e tal, e o nosso era de saúde, né? De você chegar num hospital, mas a gente pensando aí só em hospital público. Chegar num hospital e eu ter o meu diagnóstico e todo o meu histórico de um outro hospital. Olha, lá atrás já. E isso era, né, a gente pensar nisso naquela época parecia muito impossível, porque você chegava no hospital público, você não era bem atendido, às vezes seu nome estava lá errado, quando você vê o seu prontuário era de outra pessoa, imagina você chegar num outro hospital e ter dados de outra. Então, assim, a gente pensou aí nesse sisteminha. E lembrando aí do meu primeiro estágio também, né, que eu trabalhei com dados e toda entrevista que eu já participei, não sei se, acho que eu não participei de entrevista com você, né, para entrar, mas eu sempre falo que eu trabalhava com BI antes de saber o que era BI, porque dentro do escritório de advocacia a gente fazia umas queries para gerar o Excel que os advogados trabalhavam. Nesse Excel a gente gerava os gráficos ali que eles precisavam ver, que tinha que ser daquelas cores, a gente não podia mudar as cores, então tudo era informação. E ele tinha que só olhar e ali ele já sabia, né? Ele não tinha que ter interação nenhuma, né? Buscar dados do Diário Oficial, por exemplo. Na época, eu não tinha esse conhecimento de que poderia automatizar e fazer uma coisa. Hoje em dia tem muitos NPAs, mas antes passavam a madrugada boletando
né? Eu lembro que o pessoal lá passava a madrugada boletando informação para alimentar o sistema para a gente conseguir gerar algum tipo de informação. Isso é bem legal. O avanço que a gente teve, né? E aí acho que a gente estava aqui avançando devagarzinho, a pandemia veio, deu uma acelerada. Acelerou bastante. Acho que agora deu de novo né? Ficou um pouco mais devagar de novo, mas a gente teve esse ganhozinho ali, né? Só esse avanço da telemedicina, né? Que fantástico. veio, nossa, dos diagnósticos, hoje... né, e tratamentos também. Eu acho que isso aí é divisor de águas. A gente consegue ter atendimentos, assim, eu uso bastante da gente que te evita de você ir a uma emergência, que é sempre o que os médicos pedem, né? Por que você vai lotar a emergência? Às vezes uma pessoa mais grave, você está ali esperando a fila, passando pela triagem. A gente consegue resolver com uma orientação por telemedicina muito interessante. E queria perguntar também um livro ou podcast que te inspira e que você gosta de ler ou ouvir. Você falou que só ouve coisa técnica, complicado, né? porque eu leio muito livro. Sim. Eu sou ainda das antigas, assim, e eu faço o uso de livro como minha vida diária, assim. Legal. Eu até ensino para as pessoas que livro, principalmente de tecnologia, né, você tem que ter na sua biblioteca e ir lendo os capítulos que você precisa. Então, você tem que saber bastante do índice. Você lembrar, putz, eu estou precisando disso, peraí, eu vou naquele livro e tal. Isso é uma super dica, né? Conhecer bastante o índice para ir porque aí consultar. você sabe as referências, né? Eu sempre, quando dou uns cursos aí também, eu indico livros e livros. Então, eu gosto de todos os livros técnicos. Eu não tenho muita paciência com livro de autoajuda. Essas pessoas são meio nerd, eu acho. Agora, eu tenho ouvido muito podcast de fora. Tem um podcast que eu adoro, chamado InfoMonster, que é do Charlie Park. É um cara que fala muito de saúde, de arquiteturas em saúde. Eu aprendo diariamente com ele. Eu comecei desde o 1, assim, e foram aulas e aulas e aulas que eu tenho aprendido bastante, né, desse setor de saúde. Então, eu recomendo. Tem outros podcasts, né, Data Engineering também, que é muito bom para engenharia de dados, que eu gosto bastante também. Aqui no Brasil, né, tem a comunidade Data Hackers, que eu acho que todo mundo tem que se conectar, que é bem interessante, né? Que eles têm feito um trabalho maravilhoso de unir a nossa comunidade, né, com todos os desafios, muita troca. Agora o Dado Talks, que eu vou começar a seguir, entendeu? E acompanhar tudo que vocês estão fazendo aí, que eu tenho certeza que vai ser super legal. E é isso. Então, eu acho que não esqueçam dos livros, né? Eu acho que a gente está ficando um pouco cômodo com a questão dos chats, né? Da busca correta, mas o livro, ele te traz conexões, né? Ele te traz estudos sérios e formas de você montar um pouco a sua história, assim, né? De você montar um pouco pensamentos. Então, é interessante a gente não se desconectar ainda, eu acho que da literatura formal, assim, ela ainda tem muito valor, assim. Eu sei que a gente está super encantado pela agilidade, né, que o chat GPT traz e todas essas plataformas, mas a gente ainda é muito ruim de fazer pergunta para o chat GPT. O livro você não precisa fazer pergunta, né? Ele vai te dar aquele conteúdo todo estruturado e uma informação não alucinada, né? Então, acho que a gente ainda precisa de estudar um pouco mais os livros e melhorar muito a forma que a gente pergunta. Porque aí depois, assim, eu acho que realmente a gente vai tender a ler menos, né? Se a gente lembrar na época de Sócrates falava que para que escrever livros, né? E alguém deu essa contradição e começou a escrever os livros, inclusive o que ele falava, né? Porque ele falava que era uma bobagem, né? Você ter essa escrita, se não tivesse um teimoso lá que começasse a anotar o que ele falava, a gente não teria hoje nenhum desse conhecimento daquela época, né? Então a gente sim tem que olhar para a inteligência artificial, para tudo o que está sendo de novo aí, mas eu acho que a gente ainda está nessa transição ainda, né? Verdade. E você, Érica, tem que ser como complementar, né? A inteligência artificial. Eu uso também o Data Hackers, mas acho que o podcast
de tecnologia é o único que eu ouço. Aham. Tem um que eu E esqueci o nome livro? agora, que fala sobre inovações tecnológicas no geral, não só na parte de dados, mas eu esqueci o nome dele. Livros também é complicado, porque eu leio. Você lê Eu leio bastante, 5 né? livros ao mesmo tempo, de temas diferentes. Aí eu comecei a botar no Eu também sou planner, desse porque jeito. eu ficava meio. Não, quando eu acordar, eu vou ler 10 minutinhos desse aqui. Faz um agente. Eu Aham. faço uma agenda. Não, agora você de- faz um Mas agente. eu gosto bastante. Eu tenho também bastante livros técnicos. Não li todos, mas eu uso muito como referência. Então, tem livros que ainda estão na fila para ler. Tem livros que eu comecei a ler e, aqui já me ajudou, mas eu sei o que tem depois. Se eu precisar dele, eu sei onde Eu vai também estar. faço assim. Então, é isso, eu não tenho nenhum. Eu gosto muito do livro que eu li há muitos anos atrás, eu tenho ele ainda, eu quero voltar, é o Projeto Fênix. Eu acho é a ele- referência que eu falo. Eu acho ele fantástico. E É o Fênix, o Unicórnio, depois lê o próximo, que é muito bom também. Eu acho ele legal e indico, assim, pra galera nova que, lê, porque independente de onde você vá, essa ramificação aí Ele é bom mesmo. É interessante. E tem alguém aí que inspirou vocês na trajetória ou que inspira atualmente, que vocês falam, caramba, pessoa bacana, aprendi com essa pessoa? Nossa, tem várias, né? Eu acho que eu sempre observo muito a carreira das mulheres, né, na área de tecnologia. E se a gente pensar que foram 3 mulheres que fizeram todo o cálculo da NASA e que criaram o que a gente chama de computação hoje, né? Até esses dias eu fiz um agente e chamei de Mary, que é o nome de uma das 3 lá que eu vi seu né, que postou, porque realmente elas que começaram toda essa história dessa computação moderna, né? Foram lá, tinha aqueles computadores, eu acho que era da IBM, largados, e elas foram lá aprender como que usava aquilo. Então é maravilhosa essa história das mulheres na computação, né? Então eu acho que sempre as mulheres que estão nessas posições de liderança, realmente elas me inspiram muito, né? Recentemente, assim, há alguns anos, eu me inspiro muito na Marina Bellini, ela foi minha gestora CIO lá da empresa que eu trabalhava, e hoje a gente faz um projeto super bacana, chamado T200.org, em que o propósito nosso é elevar mulheres na área de TI para C-Level. Então, é um projeto global, a gente tem a oportunidade de falar com mulheres do mundo inteiro, claro que super seniors e que estão no mesmo processo de nos ajudar, né? De ajudar as mulheres a chegar lá. Então, eu gosto muito da Marina, porque além dela ser uma pessoa fantástica, ela me levou para esse lugar de ajudar, de compartilhar, de realmente puxar as mulheres, lidar com os desafios e realmente conseguir chegar em posições mais sêniores nas organizações, que a gente sabe que o tema de diversidade de gênero é bem complexo, né? No mundo inteiro, não é só aqui. Verdade. Inclusive, é das coisas que a ONU sempre monitora e fala que são um dos objetivos lá para a gente ser um mundo sustentável, a gente lidar com a diversidade, né, de gênero. Né? Interessante, vou procurar essa comunidade aí para participar. Eu tenho também as pessoas que hoje eu consigo me lembrar aqui que me inspiram, são mulheres, né? Tive pares e líderes também, homens excepcionais, mas se eu for botar como inspiração, assim, foram pares que tive, né, na tecnologia, na área de dados aí. Tem uma pessoa específica que é a Stefânia, eu fui estagiária dela e a gente virou amiga, depois eu fui... a gente saiu, eu trabalhava na TOTS, a gente saiu e ela foi cobrir minha licença maternidade, a gente trabalhou junto de novo e a gente tem uma troca assim de 2008, aí, quase 20 anos. É uma pessoa que também está sempre estudando, está sempre à frente e eu lembro sempre de uma frase, né? Eu como estagiária, ela já trabalhava com dados há um tempo, tinha sido da Marinha até, e ela sempre falava assim, Stefânia, eu tô com um erro aqui, não sei o que lá, Érica, você leu o erro. E aí é um erro muito comum de quem está começando, você não prestar atenção no que está... Né, o que você está recebendo de informação. Então, ela é uma pessoa que me inspira muito. Eu tenho um orgulho imenso de ter ela como amiga, né, e como referência profissional. E não porque está aqui, mas a Rosane é uma pessoa que me inspira também, porque a Diana já sabe, né? Sim. Onde eu quero chegar é a posição de liderança, né? Já atuei um pouquinho ali na biblioteca com liderança, mas diante de todos esses anos que eu já trabalhei
com dados, tecnologia e tal, e desde estágio sempre me levavam para, vai fazer um requisito, vai dar um treinamento por causa do perfil. Então, em todo lugar que eu já exerci liderança sendo júnior, então todo lugar que eu chego eu falo, beleza, acho que agora eu posso me preparar para isso, posso dar esse passo. Então, assim, uma vez o Thiago, eu conversando com o Thiago, ele falou assim, eu vejo muito de você... Não, eu vejo muito da Rosane em você. E eu mal te conhecia, assim, né? Eu não... Aí, Rosane, é a Rosane que vem aqui e tal. Porque você tem essas características e tal. Aí eu achei interessante, te acompanho um pouco mais, né? Desde legal. então. E ter, o que você falou, ter mulheres na tecnologia, principalmente na área de dados, a gente conseguir ajudar outras mulheres, né? A entrar e crescer na nossa área é muito interessante. É a nossa obrigação, na verdade, né? A gente sempre fala que cada passo que a gente dá é obrigação a gente levar algumas junto, né? Então, lembrei de uma estou pessoa à disposição, agora estou à disposição. Obrigada, eu te procurarei mesmo mais. Eu lembrei da Valéria Chaves também, trabalhei com ela numa das empresas do setor de seguro. Ela é uma pessoa, na parte de liderança, eu acho, e gestão, que eu tinha como referência e como pessoa, assim, já entrei em algumas reuniões com ela e pensava assim, nossa, a pessoa, sabe, faz a diferença, né? Ela chega, ela tem um cuidado com o próximo e ela também participa de uma comunidade, né? Sou Segura, que é para mulheres no seguro, mas não só de mulheres na área de seguro, mas que querem também chegar à área de liderança. É legal o nome, né? Porque Sou Segura. Sou Segura. Eu vou participar de uma mentoria agora com ela. Que legal. Muito legal. Tem uma frase que eu ouvi esses dias aí, eu acho que é da Carol Manciola, que fala, quando você chegar lá, não lembro exatamente qual era a frase, mas lembro do sentido. Você chegar em um lugar, sobre a importância de você chegar num lugar, ocupe o espaço e faça caber mais gente, né? E traga mais gente para esse espaço. E é basicamente o que vocês falaram. E é muito importante a gente ter essas iniciativas voltadas para mulheres, porque sabemos que a desigualdade é muito grande, mas eu fico ainda mais feliz quando a gente faz algo que não foi pensado de ser aqui uma mesa 100% feminina, a gente não pensou por uma temática, vamos fazer para ter mulheres e estamos aqui ocupando esses espaços, né, com conhecimento, com vontade, trabalhando bem, com profissionalismo. Então, isso é muito interessante, muito legal. Bom, queria saber se vocês querem deixar uma mensagem final. Quer deixar uma mensagem final, Rosane? Bom, pessoal, eu agradeço esse espaço, agradeço que vocês tiveram essa iniciativa, né, de trazer pessoas para compartilhar suas histórias. A gente precisa disso. Sim. Né? O Brasil precisa de espaços para que a gente dissemine mais essa cultura, a gente consiga levar conhecimento e eleve, né, o nível profissional do nosso país, que tem uma carência, né, de mão de obra, de pessoas que possam realmente trabalhar e ajudar a gente a transformar esse país através de dados, inteligência artificial. Então, na verdade, parabéns pela iniciativa de vocês e contem comigo. Muito obrigado pelo convite e até a próxima, né? Até a próxima, obrigada. Só agradecer mesmo, até a próxima. Obrigada, Érica, obrigada, Rosane, e em breve nos vemos novamente. Obrigada.